vocês pediram bastante, então hoje a gente vai falar sobre os absurdos que aconteceram na 4ª temporada da Safe House. Se preparem, porque é o tipo de coisa que te deixa revoltado. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila. Vocês pediram e essa semana a gente vai estar falando sobre os horrores que aconteceram na 4ª temporada do reality Safe House. Safe House é um reality show tailandês organizado pela GMM TV, produtora de televisão e agente de talentos. O objetivo desse reality é colocar vários atores da empresa para morarem juntos por alguns dias em uma casa. E em vários horários, as câmeras dentro da casa mostram ao vivo as interações entre esses atores. A primeira temporada começou em setembro de 2021. Por conta do sucesso, o programa teve 4 temporadas, sendo que a última começou em 5 de setembro de 2022, com esse elenco. E essa temporada foi problemática. Contextualizando para vocês, a gente tem a GMM TV, que é uma produtora de televisão que produz vários dramas, e muitos dramas deles são do gênero Boys Love, é um dos carros-chefes da casa. E pra quem não sabe o que é Boys Love, são dramas que retratam relacionamentos entre 2 garotos. E os atores que fazem Boys Love na GMM TV são bem populares, tanto por lá na Tailândia, quanto internacionalmente. Então muitas pessoas estavam empolgadas e estavam acompanhando todas as temporadas da Safe House para ver os seus atores favoritos em um momento mais privado, digamos assim. E tudo estava indo muito bem. As 3 primeiras temporadas do Safe House fizeram um grande sucesso. Por isso, a gente teve até a 4ª temporada e foi aí que começou a dar problema. A 4ª temporada teve várias questões problemáticas e a gente vai discutir sobre elas aqui nesse vídeo. E o primeiro momento que a gente vai ver é o momento em que os atores estão sentados à mesa jantando e a gente tem um diálogo entre o White, o Foi, o Tai e o First. Tai Tawan é um ator famoso na Tailândia e estrelou o popular Dark Blue Kiss. First Kanapan fez Not Me e The Eclipse. White Nawati fez o clássico Boys Love, Love Sick. E Foi Patara estrelou em inúmeros dramas na GMM TV. No dia 8 de setembro de 2022, os atores do elenco foram vistos comendo juntos em um momento do programa. No entanto, durante uma conversa que parecia ter começado de um jeito pacífico, uma grande controvérsia envolvendo os atores White e Foi se originou por conta de uma expressão usada pelos dois. A conversa é a seguinte. Bom, vocês acabaram de ver o diálogo que foi super problemático e eu vou tentar explicar pra vocês por que esse diálogo é problemático, porque quando você vê a tradução, você não consegue entender. E já vou deixar algumas coisas bem claras aqui. Em primeiro lugar, o conteúdo que eu trago da Tailândia aqui no canal não é traduzido diretamente do tailandês pro português, porque eu não sou falante de tailandês e eu também não uso o Google Tradutor de forma alguma. Jamais em algum vídeo meu aqui vocês vão ver alguma tradução que foi feita pelo Google Tradutor. Eu sempre vou nas traduções em inglês, as mais confiáveis, que teve mais engajamento, que muitas pessoas comentaram sobre, que ninguém reclamou. Eu vou em todas as respostas e fico vendo se alguém comentou, sua tradução não tá certa. E sempre pego as que estão certinhas, assim, que a galera realmente confirmou que era aquilo mesmo que eles estavam falando. E eu traduzo do inglês pro português. Então, saibam que as traduções que chegam aqui passaram por 3 idiomas. E nesse caso aqui, é ainda mais difícil, porque o que está sendo dito é uma gíria que foi originada na prisão lá na Tailândia e que, além de tudo, usa Pig Latin.
Pra quem não sabe o que é o Pig Latin, no inglês é quando você muda a ordem de algumas letras na palavra e inclui também algumas outras letras. E eu vou deixar um exemplo aqui embaixo para vocês verem em inglês um exemplo de uma palavra que sofreu esse Pig Latin, mas basicamente, pelo que eu vi, é isso que eles fizeram na palavra em tailandês também, além de ser uma gíria. Então, nem todo mundo sabe o que significa, e só quem tá dentro de um ambiente com esse conceito, onde se usa isso como gíria, a pessoa vai entender. Por isso que vocês veem que o Thai e o First, eles não entendem essa gíria, né? Eles não entendem o que está sendo dito, porque eles nunca tinham ouvido antes. E aí, no diálogo, vocês podem ver também que o Foei, ele fala, você usa Facebook, você usa TikTok, porque esses são os lugares onde os jovens usam esse termo. Basicamente, numa tradução muito crua, seria, esse sete-or seria, estou de olho em você, ou você é meu alvo. E embora não tenha cunho sexual em todas as situações em que ela é usada, isso tá sim nas entrelinhas. Disse que alguns presos usavam esse termo como forma de importunação sexual para outros presos. Então algumas pessoas acreditam que esse termo faz alusão ao abuso e que tem um tom homofóbico. E aí o grande problema dessa situação é o seguinte, você tem esse termo que foi originado na prisão e que alguns presos usavam para outros presos em forma de importunação sexual, embora não seja em todos os casos, né, como eu falei. E aí esses jovens pegaram esse termo e começaram a usar na internet, no Facebook, no TikTok, de forma amplamente aberta. E aí que muitos nem acabam pensando sobre o real significado disso e apenas usam porque as outras pessoas também estão usando. Então, virou uma modinha. E aí, quando as pessoas assistiram essa cena, alguns ficaram bem chateados e acharam que o White e o Foei estavam desrespeitando o First ao usar esse termo para se referir à situação dele dentro da casa. E aí isso gerou uma grande repercussão na internet e então, ainda dentro da Safe House, o White e o Foei, junto com o First, fizeram um pedido de desculpas público. E vocês pensam que acabou aqui? Não acabou. No dia 10 de setembro, apenas alguns dias depois dessa controvérsia, teve outra questão bem séria dentro da Safe House. Teve um jogo de camuflagem dentro da Safe House e o objetivo era que os participantes ficassem irreconhecíveis para os outros participantes. Então eles foram divididos em times e aí um time tinha que descobrir quem era que estava disfarçado no outro time. Só que aí eles tiveram a brilhante ideia de pintar suas peles de preto e usar perucas afro. Depois, a GMMTV postou essas fotos nas suas redes sociais e gerou uma grande polêmica. Pra quem não sabe, isso é conhecido como blackface e é extremamente racista. E, infelizmente, isso ainda é visto em alguns programas de televisão até os dias de hoje, especialmente na Ásia. Tipicamente associado ao humor, essa prática foi usada ao longo da história para ridicularizar as pessoas pretas. Depois que isso gerou uma grande polêmica, a GMMTV apagou essas fotos e deixou um pedido de desculpas na sua conta no Twitter. Para o jogo de maquiagem e disfarce, ambos os lados foram instruídos a se maquiar e se disfarçar com os acessórios e maquiagens fornecidos, para que seus oponentes não os reconhecessem.
o jogo não pretendia ridicularizar ou instigar a discriminação racial de nenhuma maneira. A GMMTV pediu desculpas pelas fotos que pareceram ofensivas e causaram um mal entendido aos nossos telespectadores. Então, o que a GMMTV quis dizer foi que todo o material disponibilizado para eles se disfarçarem nessa prova foi dado pela própria equipe, então eles colocaram lá e os atores não tinham outra escolha a não ser usar os acessórios que estavam lá presentes. Eu coloco muita culpa na empresa por pensar que esse tipo de coisa era aceitável, mesmo a gente sabendo que isso é constantemente criticado. A gente vê acontecer ainda em alguns países da Ásia, eu vejo acontecer de vez em quando na Coreia do Sul, e parece que não aprendem, né? Parece que não se dão conta de que isso é errado e continuam a fazer esse tipo de coisa. Então, foi bem errado da parte da GMMTV e achei a desculpa bem meia boca. Eles dizendo, se pareceu ofensivo. Não pareceu ofensivo, foi totalmente ofensivo, sabe? Enfim, mais uma bola fora dessa empresa. A 4ª temporada terminou no dia 11 de setembro e desde então o programa não teve continuidade. Não sei se foi por causa disso, se foi por causa das 2 polêmicas seguidas que eles decidiram acabar com a Safe House. Não sei se vai ter alguma temporada no futuro, mas até então, que a gente tá em final de março de 2023... não teve mais nenhuma temporada da Safe House. E é isso, gente. Pra quem sempre tinha dúvida do que aconteceu nessa temporada, foram essas 2 situações bem chatas. Espero que tenha dado pra entender um pouquinho da situação envolvendo o White, o Foey e o First. Não é muito fácil pra gente entender aqui no Brasil, porque envolve, né, questões de língua que às vezes são intraduzíveis, que por mais que a gente tente explicar qual é o sentido ali, só quem é nativo mesmo, só quem mora lá no país e usa no seu dia a dia, ou vê as pessoas usando no seu dia a dia, inclusive não deveriam estar usando, sabem o que significa, ou pelo menos deveriam saber o que significa esse termo. Mas espero que eu tenha ajudado um pouquinho a entender. Se por acaso esse vídeo furar a bolha e chegar algum falante nativo de tailandês que quiser explicar melhor pra gente o significado, por favor, os comentários estão à sua disposição. Comentem as opiniões de vocês aí embaixo, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse elenco, sobre as coisas que aconteceram nessa temporada. Lembrem de ser respeitosos, por favor, comentários de ódio aos atores ou a mim serão apagados, como eu sempre falo, tá bom? As sugestões de vocês também, por favor, deixem nos comentários. Eu tô me esforçando pra trazer todas as sugestões de vocês aqui, na medida do possível, então vão deixando aí embaixo que, conforme for, eu vou estar fazendo nas próximas semanas, tá bom? Mas por hoje é isso. Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.